Tem coisa que a gente escuta e nunca mais esquece. Agora imagina você, milionário, bem-sucedido, com o mundo aos seus pés, e uma menina frágil, de olhos grandes e voz miúda, te olha bem no fundo e diz: "Eu só queria andar." Pois foi exatamente isso que ele ouviu. E foi ali que tudo dentro dele quebrou. Se você é dos que gosta de história que aperta o peito, já deixa seu curtir aí e se inscreve. Porque o que esse homem fez depois, meu amigo, ninguém, absolutamente ninguém, poderia prever. Era uma tarde de céu limpo, dessas que parecem quietas demais. E quando o mundo parece calmo demais, é bom desconfiar. Porque o silêncio, às vezes, é só o suspiro antes do caos. A mansão do Dr. Alcides era conhecida na cidade inteira, não pela beleza, mas pelo vazio. Um castelo sem alma, feito de mármore, ouro e solidão. Lá dentro, o velho milionário andava com seus passos lentos e a alma ainda mais arrastada. Viúvo há 5 anos, sem filhos, sem risos, sem abraços. Só contratos, advogados e um cachorro velho chamado Sócrates. Mas naquele dia, um evento beneficente o obrigou a sair da toca. Fundação São Lucas, Hospital Infantil. Ele iria entregar um cheque. Só isso. Mais um nome numa plaquinha de doadores. Mais uma foto forçada para o jornal local. Só que tinha uma menininha na sala de fisioterapia. Rosto miúdo, cabelo preso com fita azul e as mãos tremendo de tanto esforço. "Ela está tentando levantar sozinha", cochichou uma enfermeira. O velho fingiu não se importar. Virou o rosto, disfarçou, mas a voz dela atravessou a alma. "Eu só queria andar, para poder ir embora correndo quando meu pai me chamar lá no portão." Foi como se o tempo parasse. Alcides travou. O olhar dele ficou fixo, e uma lágrima, teimosa e escondida, nasceu ali. Não no olho, no passado. Porque o que ninguém sabia é que aquele homem já teve uma filha, e ela também usava uma fita azul no cabelo. Dizem que o mundo dos ricos é feito de números. Mas às vezes, um sussurro de criança quebra qualquer cifra. Dr. Alcides saiu da ala de fisioterapia calado, com o cheque ainda dobrado na mão. Nem entregou, nem posou para foto, nem quis café, nem parabéns. Entrou no carro e disse só uma coisa para o motorista: "Dirige devagar." O caminho de volta parecia mais longo que o normal. As árvores pareciam sussurrar histórias que ele não queria lembrar. E a fita azul daquela menina continuava presa na cabeça dele. Chegando na mansão, largou o paletó no chão, coisa que nunca fazia. Subiu as escadas em silêncio, sem acender as luzes. Foi até o quarto que não abria há anos. Era o quarto da filha, Júlia, ainda com as paredes lilás, o abajur de unicórnio em cima da cômoda e a cadeirinha de balanço que nunca mais balançou. Ele ficou ali, parado, o tempo escorrendo pelos olhos, e a cabeça tentando não lembrar do que fez questão de enterrar. "Eu só queria andar", ele repetiu baixinho. A frase martelava. Não era só uma criança com dificuldades, era um espelho pequeno e frágil que refletia o que ele perdeu ou abandonou. No dia seguinte, fez algo que ninguém esperava. Ligou para o hospital, pediu para falar com a coordenadora da ala infantil e foi direto. "Aquela menina da fita azul, eu quero saber o nome dela." A mulher do outro lado hesitou. "Senhor, a gente não pode divulgar." "Escuta aqui, minha filha." Ele cortou com voz rouca e firme. "Eu sou só um velho idiota querendo consertar uma coisa. Me ajuda a ajudar." Depois de um silêncio longo veio a resposta. "O nome dela é Manuela. Ela tem 8 anos e uma doença degenerativa rara. O pai abandonou a família quando ela perdeu os movimentos. A mãe trabalha como faxineira no hospital, só para ficar perto da filha." A voz da coordenadora vacilou. "Ela tem pouco tempo, Dr. Alcides." Foi como uma martelada no peito dele. A fita azul, a cadeira de rodas, o desejo de correr até o portão e o abandono do pai. Tudo isso tinha um nome agora: Manuela. Ele desligou o telefone com a mão tremendo. Foi até a janela, olhou o céu cinza e sussurrou: "Que tipo de homem eu fui?" Mas o que ele faria a seguir, ninguém podia imaginar.
Porque quando um velho resolve acertar as contas com o passado, o presente treme nas bases. Aquela noite foi longa. Não se ouvia nada na mansão, exceto o som arrastado de passos pelo corredor de madeira. O velho andava de um lado para o outro, como se procurasse alguma coisa, mas não era objeto, não. Era um sentido. Abriu a gaveta do escritório. Lá estavam os papéis velhos do inventário, as ações, os contratos da multinacional, e entre eles uma pasta que ele não tocava fazia 15 anos. O nome estava escrito à caneta: Júlia Alcides, particular. Dentro, fotos da filha. Ela de uniforme, sorrindo sem os 2 dentes da frente. Ela no colo da mãe, com a fita azul já caindo da cabeça. E por fim, um laudo médico amarelado. Síndrome de Guillain-Barré, evolução rápida, falência respiratória. Dr. Alcides sentou na poltrona com os papéis no colo e desabou. Chorou que nem criança, chorou como quem não se perdoa. No dia seguinte, ninguém entendeu nada. Logo cedo, o velho apareceu no hospital infantil com um terno simples, sem seguranças, sem imprensa, sem pose. Bateu na porta da direção e disse só: "Eu quero ser voluntário." A diretora, uma mulher de meia idade, ajeitou os óculos, sem entender. "Perdão?" o senhor disse. "Voluntário?" "Isso mesmo. Um velho desses ainda sabe contar história e fazer origami se precisar." "Mas o senhor é o Dr. Alcides, o dono da Alcides Incorporadora? E isso serve para quê?" "Minha filha morreu me achando um estranho. Talvez alguma criança me ache útil." Silêncio. No mesmo dia, ele foi apresentado às crianças da ala pediátrica. E lá estava ela, Manuela, na cadeira de rodas, cabelinho preso com fita azul, e um olhar que misturava dor com esperança. Ele se aproximou devagar. "Oi, mocinha. Lembra de mim?" Ela arregalou os olhos, surpresa. "O moço do cheque?" Ele riu, baixinho. Mas hoje vim só como contador de histórias." Ela piscou, desconfiada. "Você sabe contar história triste?" "Sei sim, mas prefiro as que têm final bonito, mesmo que a gente precise inventar." A menina deu um sorrisinho torto, e ali nasceu algo estranho, um laço que não tinha nome, mas era forte. A partir daquele dia, Alcides passou a ir todos os dias ao hospital. Levava livros, bonecos de dedo, fazia teatrinho com meias, dobrava papel até virar passarinho. E aos poucos a menina foi sorrindo mais e também tossindo menos. Só que uma coisa incomodava o velho. "Por que ela ainda está na cadeira?" A fisioterapeuta respondeu com cuidado. "O tratamento é caro, senhor. A família não tem condições. E mesmo com apoio, é improvável que ela volte a andar." "Improvável. Não quer dizer impossível, né?" A mulher hesitou. "Não, senhor, mas seria algo impensável." Ele ficou quieto, mas os olhos dele brilharam diferente, porque ali nasceu o plano. Não um plano de dinheiro, mas de fé. O velho milionário ia fazer o impensável. Ia tentar dar passos, com as pernas de uma criança. Tem coisa que a gente esconde tão fundo que até acredita que esqueceu, mas basta um cheiro, uma música, ou um sorriso parecido demais com outro, que o passado vem como avalanche. Dr. Alcides decidiu que faria mais do que contar histórias. Ele queria reconstruir a vida daquela menina. Mas antes, precisava reconstruir a própria. No terceiro dia de visita, levou um caderno encapado com tecido de algodão florido. Era velho, desbotado, mas tinha valor. Pertencia a Júlia, a filha que ele nunca conseguiu salvar. Sentou-se ao lado da cama de Manuela e disse: "Quer escrever um livro comigo?" A menina arregalou os olhos. "Mas eu nem sei direito escrever." "Não precisa. Você fala, eu escrevo. Vamos contar sua história, do jeitinho que você quiser." Ela ficou em silêncio por um instante e então sussurrou: "Tá bom, mas promete que vai escrever até o fim?" Ele segurou a mãozinha dela, que parecia de porcelana. "Mas eu prometo, mesmo que doa." E assim começaram. Dia após dia, página por página, Manuela narrava seus sonhos, medos, lembranças de quando ainda corria no quintal.
E Alcides escrevia, com lágrimas nos olhos, mas firme. Naquela escrita, ele encontrava o que perdeu. E no sorriso dela, encontrava o que nunca soube que precisava. Mas o mundo não perdoa quem tenta ser feliz tarde demais. Num desses dias, uma senhora humilde entrou na sala. Era a mãe de Manuela. Roupas simples, cabelo preso num coque apressado, olhos fundos de cansaço. Ela olhou Alcides de cima a baixo, desconfiada. "O senhor é o doutor famoso, né?" Ele se levantou. "Não mais. Agora sou só Alcides." Ela cruzou os braços. "E por que tanto interesse na minha filha?" O silêncio pairou por um instante pesado. Ele respondeu firme, "Porque ela me lembrou alguém que eu perdi e porque eu não soube ser pai." A mulher o encarou. Os olhos dela encheram d'água, mas ela não chorou. "A Manuela não precisa de piedade. Eu sei, ela precisa de possibilidades, e é isso que eu vim oferecer." Naquela noite, Alcides fez uma visita diferente. Foi até o antigo galpão da construtora. Revirou caixas, pastas, protótipos, até achar o que procurava. Um projeto esquecido, uma ideia que nunca saiu do papel. Uma clínica-escola de reabilitação infantil, gratuita, com tecnologia assistiva e suporte psicológico. Na época, os sócios haviam rido da proposta. "Não dá lucro, Alcides. Para que ajudar quem não pode pagar?" Mas agora ele ria por dentro, porque o mundo que não dá lucro em cifras, às vezes transborda em sentido. Voltou para casa com os olhos queimando. Ligou para o antigo engenheiro da empresa. "Lembra daquele projeto da clínica?" "Lembro, sim. Por quê?" "Vamos tirar do papel." "Mas e os sócios?" "Eu sou o único sócio agora." "Alcides, isso vai custar uma fortuna. E deixar de fazer vai custar minha alma." Do outro lado da linha, silêncio. "Me diz onde assino", respondeu o engenheiro. Mas enquanto Alcides ressuscitava o projeto que podia dar pernas à esperança, alguém do passado se aproximava, com intenções que não cabiam num coração limpo. Quando a alma da gente começa a sarar, o mundo parece farejar a cicatriz. E sempre tem alguém disposto a enfiar o dedo onde ainda dói. 2 dias depois do início das obras da clínica, Alcides chegou ao hospital com um envelope na mão. Dentro, os documentos, planta aprovada, orçamento liberado, licenças assinadas. Tudo em nome de um novo projeto, Instituto Manuela de Reabilitação Infantil. Mas ao chegar na recepção, encontrou a mãe da menina, nervosa, chorando. "Ele voltou", disse ela com a voz trêmula. "Quem?" "O pai da Manuela." Doutor Alcides sentiu o corpo gelar. Na sala da coordenação, um homem de barba por fazer e jaqueta de couro surrada o aguardava. Braços cruzados, olhar arrogante e uma pasta de documentos. "O senhor é?" "Marcos, pai biológico da menina, vim buscar minha filha." A frase caiu como pedra no estômago do velho. Depois de quanto tempo sem aparecer? 3 anos. "E daí? Tenho direitos." Alcides se conteve, mas o sangue fervia. "E por que agora?" "Vi uma notícia no jornal. Uma matéria pequena, mas estava lá. Milionário doa fortuna para menina com doença rara." Achei coincidência demais. A coordenadora interveio. "Senhor Marcos, a guarda está com a mãe. E a senhora Ana deixou claro que não autoriza a aproximação." "Eu vou entrar na justiça", gritou o homem, batendo na mesa. "Essa menina é minha filha. E se esse velho tá bancando de bom samaritano, eu quero saber o que ele quer em troca." Alcides se levantou devagar. "Eu não quero nada. E é justamente por isso que você não entende." Marcos gargalhou debochado. "Ah, qual é? Velho assim, com essa cara de culpa, deve ter matado alguém no passado. Agora tá querendo pagar de santo." A coordenadora pediu que ele se retirasse, mas ele deixou a ameaça. "A gente vai se ver no tribunal." E saiu, deixando um rastro de medo e tensão. Alcides sentou na cadeira, exausto. "Isso vai mexer com a menina, vai atrasar todo o processo." "E se ele conseguir a guarda?" perguntou a coordenadora. "Ele não vai." "Como pode ter tanta certeza?" O velho olhou para o teto.
como quem conversa com um Deus antigo. Porque eu já perdi uma filha, e não vou perder outra, mesmo que não seja minha. Naquela noite, a mãe de Manuela apareceu na mansão, pela primeira vez. Eu nunca pedi nada, nem dinheiro nem favor, mas agora eu preciso de ajuda. Vai ter tudo o que for preciso. Ele pode mesmo tomar a guarda? Pode tentar, mas eu vou contratar os melhores advogados do país. Ela segurou a mão dele. Por que o senhor está fazendo isso? Porque eu reconheço o olhar dela. É o mesmo que a minha filha tinha, quando ainda acreditava que o pai ia voltar para casa. E dessa vez não haveria abandono. Mas o tal pai biológico não estava sozinho. Havia mais por trás da visita. Mais do que um homem interesseiro. Havia uma dívida, uma ameaça e uma verdade prestes a explodir. Tem verdade que a gente guarda tanto tempo que vira doença. Mas tem hora que o peito já não aguenta e a alma pede socorro. O nome de Marcos, o pai biológico da menina, reapareceu nos registros judiciais no mesmo mês, mas não por causa da guarda de Manuela. Foi por fraude em empréstimo bancário, associação com agiotas e abandono material de incapaz. Os advogados de Alcides levantaram a ficha em menos de 2 dias. O passado do sujeito era sujo, cheio de buracos e ameaças. Mas o que ninguém esperava era o que viria depois. Numa madrugada chuvosa, a mãe de Manuela, Dona Ana, bateu na porta da mansão, encharcada, tremendo. Preciso falar com o senhor. Agora. Alcides fez sinal para ela entrar. Preparou chá. Deixou o silêncio cuidar da introdução. Ela então soltou. O senhor precisa saber o que eu escondi. Ele parou. Escondeu o quê? Ela respirou fundo, os olhos cheios d'água. O Marcos não foi embora por causa da doença da Manuela. Ele foi embora porque achou que ela não era filha dele. O silêncio que se fez ali foi pesado, denso, quase palpável. E é? Perguntou Alcides com a voz baixa. Não sei. Nunca fiz exame de DNA. Tive um caso rápido, sem importância. Justamente na época em que ele nasceu. Mas ele descobriu. E ao invés de enfrentar, ele fugiu. Ela segurou o choro, mas não conseguiu por muito tempo. E agora ele quer voltar. Não por amor, mas porque soube que o senhor é rico. Ele quer usar isso no tribunal. O velho respirou fundo. E se ela não for filha dele, isso muda tudo no processo. Muda. Mas também destrói a menina. Ela ainda tem esperança de que o pai melhore, de que ele a leve um dia até o portão da escola. Se ela souber, pode quebrar. Alcides olhou para o fogo da lareira que dançava devagar. E se ela for minha? Ana arregalou os olhos. Como assim? E se a vida estiver me devolvendo o que levou? Ela entendeu, mas não respondeu. Na semana seguinte, Marcos entrou com o pedido de reconhecimento de paternidade e guarda, mas foi surpreendido. O juiz exigiu o exame de DNA antes de qualquer andamento. Marcos protestou, gritou, ameaçou sair na imprensa, mas não teve jeito. Foi obrigado a ceder. E foi nesse intervalo que Manuela, sem saber de nada, começou a andar. Devagar, com muletas, com apoio, com dor, mas andar. O vídeo dela dando 3 passinhos no corredor da clínica em obras viralizou. Milhares de pessoas se comoveram. E o rosto dela virou símbolo. Enquanto isso, Alcides aguardava o resultado do exame, sozinho, sentado no antigo quarto da filha, com a fita azul da Manuela na mão. E foi ali, olhando para o retrato antigo de Júlia, que ele disse: se ela for mesmo minha neta, eu juro que não vou errar de novo. Mas o envelope que chegou no dia seguinte trazia uma revelação que ninguém esperava. Dizem que papel não tem coração, mas às vezes ele carrega um mundo dentro de uma frase. O envelope chegou sem aviso, simples, branco, selado. O selo do laboratório ainda úmido da umidade da manhã. Dr. Alcides ficou um tempo só olhando para ele. Parecia pesado, como se não carregasse papel, mas destino. Sentou-se na mesa da biblioteca. Só ele, o envelope, e o silêncio que gritava. Abriu com cuidado, tirou a folha, leu devagar.
Resultado de exame de DNA. Probabilidade de paternidade de Marcos Azevedo em relação à menor Manuela Azevedo. 0,00%. Zero. Nada. Nenhum traço de vínculo sanguíneo. Dr. Alcides fechou os olhos. A respiração falhou. Ela não era filha do homem que dizia ser pai. Mas a frase final do laudo foi como uma martelada na alma. Recomenda-se investigação complementar de vínculo com outros possíveis genitores. E naquele instante, o velho soube. Não com a cabeça, mas com o peito. Pegou o telefone. Ligou para um laboratório particular de confiança e disse: preciso fazer um teste de DNA. Com urgência. Meu nome é Alcides Moraes. E o nome da criança é Manuela. Naquela noite, não dormiu. Ficou sentado na varanda, o cachorro Sócrates deitado ao lado. O vento mexendo nas folhas secas do jardim. E se for verdade? E se ela for sangue do meu sangue? E se a vida estiver me pedindo uma segunda chance? 2 dias depois, voltou ao hospital com o resultado. Dessa vez, as mãos tremiam. O envelope era idêntico, mas o conteúdo, esse mudava tudo. Resultado de exame de DNA. Probabilidade de paternidade de Alcides Moraes em relação à menor Manuela Azevedo. 99,94%. O velho desabou na cadeira. Minha neta, minha neta. Os olhos encheram d'água, mas não de tristeza. Era como se o tempo tivesse feito um laço invisível entre o passado e o presente. Como se Júlia, sua filha, tivesse deixado uma parte dela para trás, para que ele tivesse pelo menos uma chance de consertar tudo. Ligou para Ana, a mãe de Manuela. Ela atendeu preocupada. Aconteceu alguma coisa? Aconteceu sim. Eu descobri que sou avô. Do outro lado da linha, um silêncio. Depois, o som abafado do choro. Eu suspeitava, mas nunca tive certeza. Agora tem! Na manhã seguinte, Alcides apareceu no hospital diferente. O terno era novo, o rosto barbeado. Mas o que mais chamava a atenção era o brilho nos olhos. Sentou-se com Manuela na brinquedoteca. Ela estava empilhando blocos de montar com dificuldade. Ele perguntou: posso te contar mais uma história? Ela sorriu. Só se for com final feliz. Ele respirou fundo. Olhou bem dentro dos olhos dela. Era uma vez um velho teimoso, uma fita azul e uma neta que ele demorou a reconhecer. Ela riu. Ué, essa história parece comigo? Ele segurou a mãozinha dela. Parece não, mocinha. É você. Ela franziu a testa. Como assim? Ele respondeu com a voz embargada. Eu sou seu avô. Os olhos dela arregalaram. De verdade mesmo. Tá aqui, ó. E mostrou o envelope dobrado. Ela não olhou o papel. Só pulou no colo dele com as muletas ainda no chão. Se agarrou no pescoço do velho e chorou baixinho. E foi nesse abraço que uma vida inteira se curou. Mas a notícia se espalhou rápido demais. E o tal do Marcos não aceitaria perder o jogo tão fácil. Tem gente que perde, mas não aceita a derrota. Prefere inventar uma verdade nova, por mais suja que seja, do que encarar o espelho rachado. Foi numa manhã de segunda-feira que Alcides recebeu a notificação. Marcos Azevedo estava processando o Instituto Manuela. Motivo? Danos morais e uso indevido de imagem da menor. O mundo pareceu girar de novo, mas dessa vez não de emoção, de nojo. O advogado do velho milionário leu o documento com calma. Ele alega que o senhor se aproveitou da imagem da filha dele, mesmo sabendo que não era pai, para fins de autopromoção. Mas o exame de DNA foi feito por iniciativa sua, não por determinação judicial. Ele diz que pode ser falso e exige contraprova. Isso é um absurdo. Mas juridicamente ele está jogando sujo e pode ter chance de atrasar tudo. Na mesma semana, Marcos apareceu na porta do hospital com uma equipe de filmagem. Queria dar a versão dele. Se fingiu de emocionado, tentou abraçar a filha, que se escondeu atrás de uma enfermeira. A equipe foi barrada, mas o estrago já estava feito.
Na internet começaram os burburinhos. Velho milionário compra neta para limpar a consciência. Pai verdadeiro quer justiça. Quem é a verdadeira vítima? Ana, a mãe de Manuela, entrou em colapso. Eu devia ter contado tudo antes. Ele vai destruir a nossa paz. Alcides, porém, não se abalou. Pelo menos não por fora. Deixa ele latir. Quem grita demais é porque está afundando. Mas, no fundo, ele sabia que aquilo poderia minar o projeto inteiro. Foi então que uma ideia nasceu. Simples, brilhante e perigosa. Ele chamou seu assessor de imprensa, um jornalista aposentado que devia mais à verdade do que à fama. Quero dar uma entrevista. Exclusiva? Não. Quero uma coletiva. Vou contar tudo. Sem mentira. Sem filtro. Tem certeza? É a única coisa que eu tenho. Dias depois, jornalistas de toda a região estavam reunidos no salão do Instituto ainda em obras. O lugar onde crianças voltariam a andar seria o palco de um velho dizendo suas verdades. Com o microfone ligado, ele começou. Meu nome é Alcides Moraes. Tenho 74 anos. Uma fortuna construída à base de cimento e culpa. E uma neta chamada Manuela. Os flashes dispararam. Sim, é minha neta biológica. Mas mesmo que não fosse, seria minha do mesmo jeito. O pai biológico a abandonou quando ela mais precisou. Agora quer voltar, não por amor, mas por vaidade. Eu errei muito na vida. Ignorei minha filha, perdi minha mulher e virei um fantasma de mim mesmo. Mas quando vi aquela menina tentando andar, eu enxerguei a última chance que a vida me deu de ser alguém melhor. As câmeras capturavam cada palavra, mas o que ninguém captou foi o momento em que Manuela entrou com as muletas e foi até ele. Vô, já posso te chamar assim? Ele se ajoelhou, com dificuldade, abraçou a menina diante de todos e completou, com a voz embargada. Não sou um homem bom, mas essa menina é, e é por isso que ela vai andar. Mesmo que seja com as pernas do meu arrependimento. Silêncio, aplausos, lágrimas. A verdade, quando dita do coração, desmonta qualquer mentira ensaiada. Mas Marcos não ia aceitar a derrota, e seu próximo passo seria ainda mais sujo. Tem gente que, quando vê que não pode vencer, tenta derrubar todo mundo com ele. Marcos desapareceu por uma semana após a coletiva, mas não estava calado. Estava cavando o fundo do poço. Na calada da noite, foi até um conhecido antigo. Um tal de Miro, que vendia exames falsificados, documentos de fachada e até carteira de vacinação. Preciso de um laudo, DNA. Tem que dizer que sou o pai da garota. Isso é crime, Marcos. E você desde quando tem moral? Me vende logo esse papel e te dou 10 mil. O sujeito hesitou, mas a grana falou mais alto. 2 dias depois, Marcos apareceu na imprensa com o documento em mãos. Aqui está a prova. O exame do hospital foi forjado. Eu sou o pai biológico da Manuela. O caso explodiu nas redes. Programas sensacionalistas chamaram especialistas. Manchetes duvidosas tomaram conta da TV. Mentira bilionária, verdade revelada ou golpe publicitário? Quem está falando a verdade? A pressão foi tanta que Alcides foi chamado à justiça para apresentar os laudos originais. Mas ele não tremeu, porque quando a verdade é tua, o medo é do outro. No tribunal apresentou os exames, os registros de laboratório, os recibos de pagamento, tudo autenticado, tudo limpo. Marcos, por outro lado, suava frio. O juiz, um senhor sério de óculos escuros e fala lenta, leu os documentos por meia hora. Depois, ergueu os olhos. Senhor Marcos Azevedo, o senhor apresenta aqui um exame de DNA emitido por uma clínica Vida em Testes. Esta clínica foi fechada há 3 meses por fraude. O senhor sabia? Marcos gaguejou. Não, me passaram. Achei que era válida. Além disso, a assinatura do perito aqui pertence a um médico falecido em 2019. O silêncio da sala foi cortado apenas por um sussurro do juiz. Isto é crime. Falsidade ideológica, tentativa de fraude judicial, má-fé processual.
O advogado de Alcides apenas baixou a cabeça, satisfeito. Marcos foi retirado do tribunal algemado. Mas o susto deixou marcas. Naquela noite, Manuela acordou de um pesadelo, gritando, assustada. Ele vai me levar, vó, ele vai me levar. Alcides correu até o quarto do hospital. Ajoelhou-se ao lado da cama. Ele não vai mais te tocar, meu bem. Nunca mais. Ela chorava, mas apertava forte a mão dele. Promete? Prometo. E quem promete, cumpre. Na manhã seguinte, Alcides decidiu fazer o que só quem já teve o coração quebrado consegue fazer: doar. Anunciou que o Instituto Manuela teria sede em 4 estados, todos gratuitos, todos com tratamento psicológico para crianças vítimas de abandono. Se tem gente que usa o amor como chantagem, então a gente vai usar a dor como semente. A repercussão foi imensa. Corações do país inteiro se abriram. Doações vieram de todos os lados. E Manuela, pela primeira vez, foi chamada de menina símbolo da esperança. Mas apesar da vitória, a alma do velho ainda tinha uma ferida. E ela tinha nome: Júlia, sua filha. Porque toda história que se fecha precisa antes encarar o que ficou sem resposta. Tem coisa que a gente deixa para depois. E esse depois nunca chega. Mas um dia, o coração decide que é hora. E aí, o silêncio vira ponte. Foi numa tarde de céu nublado, daquelas que carregam um vento úmido, cheiro de terra molhada e lembrança que não pediu para voltar. Dr. Alcides vestiu um terno preto antigo. Pegou o carro sozinho. Dirigiu até o cemitério São Damião. Parou na Alameda dos Ipês. E caminhou devagar, com um buquê de lírios brancos nas mãos. A lápide estava ali, como sempre esteve, só que ele não. Júlia Moraes, 1991 a 2008. Amada, mas não ouvida. Querida, mas não compreendida. Ele se ajoelhou com dificuldade. Colocou as flores sobre a pedra fria. E por alguns segundos não disse nada. Depois falou baixinho. Eu demorei demais. E não tem explicação. Eu estava ocupado sendo homem de negócios, ganhando prêmios, construindo prédios, mas não fui capaz de segurar tua mão quando mais precisava. O vento soprou forte, as folhas dançaram ao redor. O velho respirou fundo. Eu conheci uma menina. Ela sorri como você, se agarra nas muletas como você se agarrava nas histórias que eu nunca li. E ela é sua filha. Os olhos dele marejaram. É, minha pequena. A vida me deu uma neta do jeito mais torto, mais bonito, mais inesperado. E hoje eu vim aqui te dizer que eu tô tentando. Tô tentando ser o homem que você teria orgulho, mesmo atrasado, mesmo remendado. Ele encostou a testa na lápide. E sabe o que mais? Ela vai andar, nem que seja no compasso do meu arrependimento. Ficou ali por quase 1 hora, o silêncio abraçando tudo. Como se o mundo tivesse parado só para permitir aquele reencontro sem palavras. Na volta, passou numa papelaria, comprou uma moldura, colocou dentro a foto antiga da filha com a fita azul e do lado a mais recente de Manuela sorrindo com as muletas. Na mansão, pendurou na parede da sala. Abaixo, escreveu à mão numa plaquinha de madeira: Elas caminham comigo. Na semana seguinte, Manuela foi liberada para dar os primeiros passos sem auxílio. Os médicos estavam em choque. O fisioterapeuta chorava no canto do corredor. E ela ria. Andava como quem dança, como quem flutua entre a dor e a vitória. Doutor, Alcides esperava do outro lado com os braços abertos. Ela chegou até ele, se jogou num abraço e cochichou no ouvido: Vô, agora eu consigo correr pro portão. Ele chorou e respondeu: E eu tô aqui, esperando você chegar, sempre. Mas o destino, às vezes, ainda tem cartas escondidas, porque uma notícia vinda do exterior estava prestes a bater na porta, e com ela, um rosto que Alcides jurava nunca mais ver. Tem coisa que a gente enterra achando que morreu. Mas o passado, meu filho, às vezes tira férias, não aposentadoria. Era uma manhã tranquila na mansão. Manuela tomava café com pão de queijo e leite morno.
Alcides lia o jornal como de costume, com os óculos escorregando no nariz, até que o interfone tocou. Entrega internacional para o senhor Alcides Moraes. O velho estranhou. Não fazia pedido nenhum havia meses. Assinou o recibo, recebeu um envelope grosso com o selo vermelho de um cartório de Genebra, Suíça. Sentou devagar, leu o remetente. Fundação de Villeneuve, Sucessões Internacionais. Franziu a testa. Abriu o envelope com cuidado. Lá dentro, uma carta digitada, bem formal, dizia: Senhor Alcides Moraes, informamos que a senhorita Isabelle de Villeneuve, cidadã suíça, residente no Brasil entre 2005 e 2008, faleceu recentemente, deixando em testamento a seguinte cláusula: caso venha a falecer sem herdeiros diretos, desejo que minha herança seja entregue ao pai biológico de minha filha não reconhecida, senhor Alcides Moraes, ou a criança, caso localizada. A mão do velho tremeu. Isabelle. O nome caiu no peito como pedra. Foi ela, a francesa misteriosa. O caso breve, que ele mesmo fez questão de apagar da memória. Na época, a esposa ainda era viva. Nunca mais teve notícias. Nunca soube se voltou para a Europa ou se ficou no Brasil. Mas agora o passado voltava, não só com lembrança. Voltava com consequência. Ele continuou lendo. No fim da carta, a frase: entraremos em contato para a coleta de documentação e identificação da herdeira menor, conhecida atualmente como Manuela Azevedo Moraes. O velho largou o papel e ficou em silêncio. O coração batia como tambor. As peças do quebra-cabeça encaixavam sozinhas. Meu Deus! A mãe da Manuela não é a Ana? Chorou. Não de tristeza, de confusão, de dúvida, de culpa. Chamou Ana na mansão naquele mesmo dia. Preciso que me conte a verdade. Toda ela. Ela chegou apreensiva. Sentou-se à frente dele, sem café, sem cerimônia. Isabelle era minha prima. Quando ela descobriu a gravidez, foi um escândalo na família. Voltou para a França, mas meses depois me ligou dizendo que ia deixar a menina comigo. Disse que não podia criar, que estava doente e que o pai nunca saberia. O silêncio ali foi tão forte que o relógio da parede pareceu gritar os segundos. E você cuidou dela como filha? Como filha. Porque ela é, mesmo sem ter saído de mim. E por que nunca me disse? Porque quando vi que o senhor começou a se aproximar, percebi que ela tinha mais a ganhar do que a perder. E porque achei que já tinha sofrido o bastante com a morte da sua Júlia. Alcides baixou a cabeça. Estava exausto, mas também aliviado. Então é isso. Ela é filha de sangue, minha filha e minha neta ao mesmo tempo. O tempo deu um nó. A história, uma volta completa. Naquela noite, Alcides olhou para o céu estrelado e sussurrou: Isabelle, onde quer que você esteja, eu tô tentando, tô aprendendo a amar direito. Mas a fortuna que viria do exterior traria consigo não só conforto, mas uma nova ameaça. Porque onde tem herança, tem gente farejando oportunidade. E o pior ainda estava por vir. Dinheiro, meu filho, é igual faca. Serve para cortar o pão ou para cortar a alma. Depende de quem segura. A notícia da herança de Isabelle, vinda da Suíça, caiu como uma bomba silenciosa. Poucos sabiam. Mas os que sabiam já se mexiam. O valor era alto, muito alto. Contas numeradas, imóveis na Europa, investimentos em empresas verdes e mais de 2 milhões de euros livres. E tudo isso agora, no nome de uma criança que até outro dia nem sabia o próprio sobrenome completo. Manuela Moraes, a menina símbolo da esperança. Agora, milionária por direito de sangue, e onde nasce fortuna, germina interesse. Na mesma semana, Alcides recebeu um e-mail estranho. Assunto sobre a herança de Manuela. Remetente desconhecido. Se você realmente se importa com a garota, mantenha ela longe da Europa. Tem mais gente interessada nesse dinheiro do que você imagina. O velho gelou. Imediatamente repassou ao advogado. Os peritos rastrearam a origem do e-mail. Servidor mascarado,
sem rastro, profissional. No mesmo dia, Ana recebeu uma ligação de um número internacional. Senhora Ana, aqui é do escritório Mavilon, de Genebra. Estamos com uma proposta de tutela internacional para a menor Manuela Moraes, visto que os bens dela se concentram no exterior. Será necessário o deslocamento da criança para o cumprimento do trâmite. Mas ela mal anda e está em tratamento. Justamente. Na Suíça temos clínicas especializadas. Todos os custos seriam arcados. É o melhor para ela. Ana desligou, tremendo. Contou tudo para Alcides, que não perdeu tempo. Ligou para o embaixador que conhecia desde os tempos da construtora. Acionou advogados suíços, reforçou o passaporte da menina, protocolou o pedido de proteção patrimonial. Mas os rumores já estavam circulando. Na porta do instituto começaram a aparecer curiosos, gente com pastinha, dizendo ser consultor financeiro, gestor de bens, parente distante da falecida Isabelle. O velho mandou reforçar a segurança. Mas o pior foi quando Manuela perguntou: "Vô, por que tem tanta gente estranha lá fora?" Ele respirou fundo. "Porque o mundo às vezes confunde brilho com valor. Mas você brilha mesmo sem querer." Ela sorriu, mas o medo já tinha plantado raiz. Foi então que o inesperado aconteceu. Uma advogada francesa, de traços finos e cabelo grisalho impecável, apareceu com um documento nas mãos. Nome dela, Madame Lemoine. Vinha em nome da irmã de Isabelle. Ela exige custódia da criança, por ser a parente mais próxima reconhecida na Europa. Alcides levantou os olhos, devagar. Essa mulher nunca pôs os olhos na menina. Onde ela estava quando a criança precisava de leite e fisioterapia? Isso será decidido na corte de Genebra. O velho respirou fundo. Então avise ela que, se quiser minha neta, vai ter que passar por cima do inferno. A advogada sorriu, frio. Então prepare-se, Monsieur Moraes, porque o inferno costuma ter bons advogados. Naquela noite, Alcides fez algo que não fazia há anos. Sentou na beirada da cama de Manuela. A menina dormia, enrolada no cobertor de estrelas. Ele segurou a mãozinha dela e prometeu em voz baixa: "Vão tentar te tirar de mim, mas eu vou lutar, nem que seja a última coisa que eu faça nessa vida. Porque amor, meu filho, quando é de verdade, vira trincheira. Tem guerra que se luta com arma, mas tem guerra que só se vence com memória, amor e coragem para não virar pedra." O mês seguinte foi uma corrida contra o tempo. Advogados em 2 línguas, documentos sendo traduzidos, testemunhas sendo convocadas. O caso Manuela Moraes já era notícia em jornais suíços. E a tal irmã de Isabelle, uma aristocrata rica, fria e sem filhos, exigia a guarda completa da criança. O argumento? A menina terá educação de elite, acesso à medicina avançada e crescerá num ambiente condizente com seu patrimônio. Como se amor se medisse em tapete persa. Doutor, Alcides via tudo com olhos cansados, mas alma em pé. Eles acham que dinheiro cria gente, mas esquecem que é no chão da sala, entre uma risada e outra, que se aprende a viver. Com o apoio da Defensoria Brasileira, Ana também se preparava para testemunhar. Eu não sou a mãe de sangue, mas criei com amor. Não vou deixar tirarem ela da gente. E Manuela? Bem, ela apenas desenhava. No caderno que o avô deu meses antes, rabiscava árvores tortas, casinhas coloridas e uma cena recorrente. Um velhinho de terno segurando a mão de uma menininha de fita azul. Enquanto isso, Alcides tomava uma decisão silenciosa. Chamou o engenheiro da construtora. A clínica de São Paulo, quero que tenha internato para crianças órfãs. Para que, se um dia eu não estiver mais aqui, ela tenha uma casa de verdade. O senhor está pensando em... Não estou pensando em morrer. Estou pensando em viver com responsabilidade. Na semana seguinte, embarcou para Genebra com Ana e um batalhão de documentos. Manuela ficou no Brasil, protegida por liminar. A audiência na corte foi dura, fria, feita num salão de mármore onde as palavras ecoavam mais que os sentimentos.
Do lado da aristocrata, 3 advogados, um diplomata e uma babá. Do lado de Alcides, só ele, Ana, um tradutor e a foto de Manuela colada na capa do processo. Quando lhe deram a palavra, o juiz perguntou: Monsieur Moraes, por que acredita que a menor deve ficar com o senhor e não com sua tia de sangue europeu? Ele olhou para o magistrado e respondeu calmo: porque ela não precisa de um castelo, precisa de um lar. Porque ela já perdeu um pai, já perdeu as pernas e quase perdeu o direito de sonhar. Se perder agora o que reconstruiu, pode não voltar nunca mais. E mais, a menina me ensinou a amar, me curou e me deu um motivo para acordar. Pode parecer pouco para vocês, mas é o bastante para mim. O juiz fez uma pausa, olhou os documentos, suspirou. Tomaremos a decisão em 10 dias. De volta ao Brasil, Alcides era outro, mais calado, mais atento. Passava as noites lendo para Manuela, ficava observando ela dormir. Anotava tudo em um caderno azul. Caso eu não esteja aqui amanhã... No 9º dia, o telefone tocou. Era o advogado. A sentença saiu. E o senhor ganhou. A guarda é sua. A herança também. Silêncio. Depois, soluços. Do outro lado da linha, o advogado só ouviu: obrigado por ajudar um velho a não morrer em vão. Manuela ouviu o choro, correu até ele. Que foi, vô? Ele sorriu, ainda molhado por dentro. É que agora você é oficialmente minha. Ela pulou no colo dele. Mas eu já era faz tempo. A vida, meu filho, é como o rio. Às vezes corre mansa, às vezes se agita em corredeiras, mas nunca deixa de avançar. É uma história de idas e vindas, de perdas e ganhos, de dias escuros que se abrem em manhãs claras. E para o velho Alcides e sua neta Manuela, aquele era o começo de uma nova fase, daquelas que a gente só encontra depois de caminhar por veredas tortuosas e encontrar força onde parecia não haver mais. O Instituto Manuela, que antes era só uma esperança guardada num projeto esquecido, virou realidade. Não mais só paredes e máquinas, mas um lar de verdade, onde as crianças que enfrentavam suas batalhas diárias encontravam não só tratamento, mas carinho, atenção e um lugar para chamar de seu. Cada sala era cheia de vida, brinquedos espalhados, risos que ecoavam pelos corredores, histórias contadas com lágrimas e alegria. Manuela, que tinha sido símbolo de luta e esperança, agora era a menina que corria livremente pelos jardins floridos da instituição. Ela havia deixado as muletas para trás e caminhava com a segurança de quem conquistou mais que passos, conquistou confiança e vontade. O sorriso dela era uma luz que iluminava os dias cinzentos de quem passava por ali, inclusive o velho Alcides. Alcides, apesar do peso dos anos nos ombros e das dores no corpo, sentia a alma renascer a cada vez que via Manuela crescer. Era como se o tempo, que antes parecia levá-lo para o fim, agora o puxasse para o começo de uma nova vida. Ele fazia questão de acompanhar cada avanço dela, celebrava cada conquista como se fosse sua própria redenção. E, no fundo, sabia que aquela menina não era só neta. Era um pedaço dele que ele estava aprendendo a cuidar com amor e responsabilidade. Num domingo de sol, aquele que parece pintado à mão, com a luz dourada do entardecer chegando, Alcides e Manuela sentaram na varanda da mansão. Estavam cercados por livros antigos, fotos amareladas e o cheiro suave de café fresco. O silêncio entre os dois não era vazio, era cheio de histórias não ditas, memórias compartilhadas e um futuro que começava a se desenhar. Manuela quebrou o silêncio, olhando para o céu azul, pintado de nuvens suaves. Vô, você acha que a Júlia sabe que eu existo? Alcides sorriu com os olhos marejados, sentindo o peso daquela pergunta. Tenho certeza que sabe, Manuela. Ela vive dentro de você, em cada gesto, em cada sorriso. E quando a gente ama, a gente carrega quem ama dentro do coração, mesmo quando não pode estar perto. Ela pensou por um instante, as sobrancelhas franzidas num misto de dúvida e esperança. Acho que ela ficaria feliz em saber que eu não estou sozinha,
que tem alguém que me ama, que me protege, que luta por mim. Ele apertou a mãozinha dela com ternura. E não é só isso, minha menina. A gente nunca está sozinho. A gente carrega junto a força dos que vieram antes da gente. A sua mãe, a Júlia, a Isabelle, elas vivem aqui, dentro da gente. É isso que faz a gente seguir em frente, mesmo quando tudo parece difícil demais. Manuela sorriu e apoiou a cabeça no ombro do avô. O vento soprou leve, balançando as folhas das árvores, embalando aquele momento como se o mundo também celebrasse aquela paz conquistada. Vô, eu quero ser como você quando crescer. Forte, corajoso e que nunca desiste. Alcides riu, com a voz embargada pela emoção. Você já é muito mais do que eu poderia sonhar, menina. Você me ensinou a ser melhor, a ter esperança quando não parecia ter mais. O futuro deles ainda estava cheio de incertezas, claro. Haveria batalhas a enfrentar, dias difíceis, desafios que testariam a força daquele laço. Mas agora, a certeza era maior que o medo. Eles tinham um ao outro. Nas semanas seguintes, o instituto cresceu ainda mais. Novos profissionais chegaram. Voluntários de todos os cantos do país apareceram dispostos a ajudar. E as portas se abriram para receber mais crianças e famílias que precisavam de um recomeço. Cada passo daquela jornada era celebrado, não como uma vitória fácil, mas como a prova de que o amor, mesmo tardio, tem força para transformar. Alcides não deixava passar um único dia sem contar uma história para Manuela. Histórias de coragem, de perdas, de recomeços. Histórias que falavam do valor da família, não aquela que vem no papel, mas aquela que a gente escolhe com o coração. E Manuela, entre desenhos e brincadeiras, crescia forte. Sabia que o caminho não seria simples, mas sentia que ali, com o avô ao lado, tinha um lar que nunca mais deixaria de existir. Porque algumas histórias não terminam. Elas apenas ganham novos capítulos, capítulos escritos com lágrimas, com esperança e com o amor que não se mede, não se explica, só se sente. E o velho Alcides, olhando para o horizonte pela janela da sala, sussurrou: "Estamos só começando, minha menina. O melhor ainda está por vir. Tem gente que nasce invisível, mas não nasceu para viver apagada, nem para ser só sombra na história dos outros. E essa menina, Manuela, que começou sua vida numa cadeira de rodas, num silêncio pesado, hoje dá passos largos, não só com as pernas, mas com a alma. Ela é a prova viva de que o impossível só é aquilo até a gente tentar." O velho Alcides, esse senhor cheio de cicatrizes no coração, aprendeu que nunca é tarde para mudar, que o passado pode até tentar nos prender, mas o futuro é uma estrada que a gente constrói a cada escolha. Ele senta na varanda da mansão, o velho vovô rico de sempre, mas com um brilho nos olhos que não se apaga. Observa a neta correndo pelo jardim, rindo, livre, e diz, com aquela voz rouca e cheia de sabedoria: "Dizem que quem procura acha, mas ninguém avisa que o que a gente acha pode ser pior que o que perdeu. Mas também dizem que o que a gente encontra pode salvar a vida. E eu encontrei a minha aqui, nessa menina que me ensinou a andar de novo." Ele solta uma risada curta, seca, irônica, mas cheia de amor. Família? Tem umas que não vale nem o sobrenome, mas tem outras que a gente constrói com o peito, com sofrimento, com luta, com amor. E essa aqui vale ouro. Ele levanta da cadeira de balanço, ajeita o chapéu e conclui: "Se você gostou desse caos, já sabe, deixa seu like, compartilha com quem precisa ouvir que a vida pode surpreender e se inscreve no canal. Porque a história boa não pode morrer na porta da varanda, tem que rodar mundo. E lembra, a gente nunca sabe o que vai encontrar quando abre a porta do passado, mas o que importa é ter coragem para entrar." Até a próxima, do seu vovô rico.